Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho Danés, Marisa Serrano, conselheiro Ronaldo Chadid está chegando a caminho, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos e representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José Aedo Camilo. Em discussão, ato número 15 da sessão ordinária realizada no dia 12 de agosto de 2014. Os senhores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros e conselheira para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulares pela pauta. Processo sob a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas desse tribunal. Consulto ao excelentíssimo conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação das parecenças. Senhor presidente, ilustres conselheiros, ilustres conselheiras, senhores funcionários, processo da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, incluído na pauta dessa sessão, cujos pareceres nós mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor Aedo, senhores funcionários, boa tarde a todos. Nos processos sob a minha relatoria, eu acolho o posicionamento do corpo técnico, bem como o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, à exceção dos processos de números 331 e 646. E, com fundamento nas normas legais dispostas nos votos, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas da seguinte forma. Iniciando pelos processos seguintes, são eles 157, de 2015, referente à apuração de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Batayporã, balancetes dos meses de junho a dezembro de 2013, tendo como titular o senhor Alberto Luiz São Vesso, prefeito municipal. Eu aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 210 UFERMES, sendo 30 UFERMES por balancete mensal enviado intempestivamente ao Tribunal de Contas via SICOM. Continuando, temos aqui o processo de número 331, que trata da apuração de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Rio Brilhante, balancetes dos meses de janeiro a setembro de 2014, titular seu Sidney Foroni, prefeito municipal, onde eu aplico multa ao titular no valor equivalente a 270 UFERMES, novamente sendo 30 UFERMES por balancete mensal. Processo 614, apuração de responsabilidade da Prefeitura de Carapó, balancetes dos meses de julho a setembro de 2014, sendo o titular o senhor Mário Valério, prefeito municipal, e aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 90 UFERMES, sendo 30 UFERMES por balancete, enviado intempestivamente ao tribunal via SICOM. Processo 646, novamente apuração de responsabilidade, agora da Câmara Municipal de Douradina, balancetes dos meses de janeiro a setembro de 2014, sendo o titular o senhor Paulo César Ferreira da Silva, presidente da Câmara Municipal. Aplico multa ao titular acima nominado no valor de 270 UFERMES, sendo 30 UFERMES por balancete mensal enviado intempestivamente ao tribunal. E, por fim, senhor presidente, temos o processo de número 1904, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, ex-secretário de Estado, contra a decisão simples número 373 de 2013. Eu conheço e dou provimento ao recurso para reformar in totum a decisão simples 02/373/2013, com os efeitos de declarar regular a execução da despesa do contrato número 12/2010. Senhor presidente, nos processos com aplicação de multa, concedo o prazo de 60 dias contados da publicação da acórdão do Diário Oficial do TCE-AMS, consoante disposto na Lei Complementar número 160, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator.
Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irlan Coelho das Neves. Acompanhe o relator. Conselheira Marina Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Conselheiro Gerson Domingues. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Obrigado. Processos sobre a relatoria do conselheiro Irlan Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo de seu eletrônico nesse Tribunal de Contas. Consulta ao excelentíssimo conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, nós vamos ratificar os pareceres exarados nos processos da relatoria do conselheiro Irlan Coelho das Neves. São os pareceres. Com a palavra, o excelentíssimo conselheiro Irlan Coelho das Neves, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador-geral de contas, doutor José Aedo Camilo, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores funcionários. Começamos, senhor presidente, pelo processo número 3.843/2014, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Bem-Estar Social de Paranaíba, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável a senhora Leopoldina Correia Garcia Reis Gasperini. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, pela intimação do resultado de julgamento das autoridades administrativas competentes e demais interessados. Processo número 2146/2015, que cuida da apuração de responsabilidade instaurada em face da Prefeitura de Batayporã, em vista do não encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014 ao SICOM, Sistema de Acompanhamento das Contas Municipais. O voto acolhe o parecer ministerial e propõe ao colégio plenário destinar a este processo o seguinte julgamento: pela aplicação de multa ao senhor Alberto Luiz Salvesso, prefeito, no montante equivalente a 300 UFERMES, pelo não encaminhamento das referidas prestações de contas, pela concessão do prazo regimental para que a citada autoridade promova o recolhimento da multa em favor do FUNTC e igual prazo, faça a comprovação nos atos sob pena de cobrança executiva, pela concessão do prazo regimental de 60 dias para que o prefeito de Batayporã remeta ao SICOM, Sistema de Acompanhamento das Contas Municipais, os dados eletrônicos correspondentes aos balancetes mensais de janeiro a setembro, como também os meses subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades pertinentes, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados nos modos regimentais. Esse mesmo voto para os processos 2149/2015, relativo à apuração de responsabilidade instaurada em face da Câmara Municipal de Batayporã, sob a titularidade do senhor Edmilson Aparecido da Silva, tendo em vista o não encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, multa equivalente a 200 UFERMES. 2156/2015, que abriga a apuração de responsabilidade instaurada em desfavor do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Batayporã, sob a gestão do senhor Alberto Luiz Salvesso, em virtude do não encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, multa 214 UFERMES. 2159/2015, que cuida da apuração de responsabilidade instaurada em face do município em face do Fundo Municipal de Assistência Social de Batayporã, sob a responsabilidade também do senhor Alberto Luiz Salvesso, em decorrência do não encaminhamento dos balancetes de janeiro a setembro, multa 200 UFERMES. 2165/2015, que trata da apuração de responsabilidade instaurada contra o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Batayporã, sob a responsabilidade ainda do senhor Alberto Luiz Salvesso, tendo em vista no encaminhamento dos balancetes mensais de janeiro a setembro de 2014, multa de 200 UFERMES. 2045/2015, que trata da apuração de responsabilidade instaurada em face da Prefeitura de Água Clara, sob a responsabilidade do senhor Silas José da Silva, haja visto no encaminhamento dos balancetes mensais de maio a dezembro de 2013, multa de 300 UFERMES. Por fim, no processo número 1381/2011/001, que abriga o recurso ordinário interposto em desfavor da decisão simples 02-418/2012, tendo como recorrente a senhora Elcione Batista Messias Carrijo, gestora, à época, do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis. O voto é no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe provimento, com efeito prático, de reformar em toto a respeitável decisão simples, conferindo-lhe a seguinte redação: pela regularidade e legalidade da formalização e execução financeira dos empenhos números 148, 1073, 1530, 2160, 3269,
3.797, 5.065, 6.845, 7.648, 8.504, 9.694 e 10.081, todos de 2008, no valor total de R$ 13.892,50, emitido em favor da empresa Hortocentro Clínica de Tratamento Médico Limitada, pela quitação à ordenadora de despesa à hora recorrente, senhora Elcione Batista Messias Carrijo, e pela exclusão dos comandos consignados nos itens 2 e 3, 4 e 5, em face da insubsistência fática e jurídica a dar-lhe sustentação. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Conselheira Maria Serrano. Com relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com relator. Aprovado por unanimidade no expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Maria Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado no resumo do Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta a nobre conselheira, relatora, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, mas eu solicito a retirada de pauta do processo 4.598 de 2014 da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, para que ele seja incluído na pauta da sessão reservada. De acordo. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano, eu tinha até listado aqui, conselheira, para pedir vista desse processo, mas já que Vossa Excelência retirou, eu deixo para analisar na época oportuna. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de pedir vista do processo 6.386/2013 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Amambai. Eu quero dar examinada no parecer com relação a este processo. 6.386. É o quarto processo na pauta de Vossa Excelência, 6.386. Nos demais processos, eu mantenho o entendimento exarado nos pareceres constantes dos autos, senhor presidente. Vista concedida ao Ministério Público de Contas, processo mencionado. Com a palavra, a conselheira relatora Maria Serrano, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras, os processos sobre minha relatoria são os seguintes. Processo 6.242, de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista, responsável Francisco Emanuel Albuquerque Costa, prestação de conta de gestão de 2012. Eu acolho a análise da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, para que as contas sejam julgadas como contas irregulares e a aplicação de multa equivalente a 130 ofertas ao ordenador de despesa. Processo 6.264/2013 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Amambai, responsável Dirceu Lanzarini, prestação de conta de gestão de 2012. Eu acolho a análise do Corpo Especial Auditoria e voto no seguinte sentido, para que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva e pela aplicação de multa ao ordenador de despesa no valor de 61 UFERN, sendo 11 pela remessa intempestiva da prestação de contas e 50 pela ausência de documentos. Processo 6.384/2013 do Fundo Municipal de Assistência Social de Amambai, responsável Dirceu Lanzarini, prestação de contas de gestão de 2012. Eu acolho a análise do corpo técnico e voto no seguinte sentido, para que as contas sejam julgadas como contas regulares e pela aplicação de multa de 11 UFERMs pela remessa intempestiva na prestação de contas. O 4 foi retirado. Quinto, processo 1978/2014 da Câmara Municipal de Antônio João, responsável Camil Azimi, prestação de contas de gestão de 2013. Eu acolho a análise da equipe técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, para que as contas sejam julgadas como contas irregulares e pela aplicação de multa de 100 UFERMs ao ordenador de despesa. Processo 6.235/2013 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Bela Vista, responsável Francisco Emanuel Albuquerque Costa, assunto prestação de contas de gestão de 2012. Eu acolho a análise da equipe técnica e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido, para que sejam julgadas essas contas como irregulares e pela aplicação de multa equivalente a 130 UFERMs ao ordenador de despesa, sendo 100 em razão da irregularidade na prestação de contas e 30 pela remessa intempestiva de documentos obrigatórios a esse tribunal. Processo 20.438/2014 da Prefeitura Municipal de Miranda, responsável Marlene Bossé.
Orçamento Programa de 2014. Eu acolho a análise do corpo técnico e do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade do Orçamento Programa referente ao exercício financeiro de 2014 e pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMs à então Prefeita Municipal pela remessa intempestiva de documentos e pelo apensamento ao balanço geral do exercício financeiro. Processo 120.012 de 2012 do Fundeb de Itacuru. Responsável Cláudio Rocha Barcelos. Balancete SICOM, de janeiro a junho de 2012. Eu voto pela aplicação de multa equivalente a 180 UFERMs ao ex-prefeito municipal de Itacuru pelo encaminhamento dos balancetes de janeiro a junho de 2012 intempestivamente. Nesse processo, eu solicito à Secretaria das Seções que retifique o valor da multa lançada no voto, passando a constar o valor de 180 UFERMs, conforme lido. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. 120.013 de 2012, do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Itacuru, responsável Juarez Moreira, assunto balancete do SICOM. Em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas a acontecer no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes, senhor presidente. Eram esses os meus votos. Em discussão, os relatórios de voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passando a votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanhe a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Osmar Jerônimo. Com a relatora. Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado por unanimidade, vão expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, dos quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consultam excelentíssimos conselheiros relatores se desejam relatá-los em bloco, ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres nós vamos manter nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Os processos a cargo desta relatoria são os seguintes. Os dois primeiros, ambos relativos à prestação de contas de gestão, acompanhando os pareceres do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas. São eles 3.275/2014, prestação de contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Jardim, relativo ao exercício financeiro 2013, sob a responsabilidade do prefeito municipal Ernei Cunha Bazano Barbosa. E processo 5.779/2013, prestação de contas anuais de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna, relativo ao exercício financeiro 2012, sob a responsabilidade da senhora Roberta Alice Katayama. Os processos TC 1358, 1380 e 1504/2010/001 tratam de recursos ordinários interpostos pela senhora Elidir Barcelos de Souza, ex-prefeita do município de Santa Rita do Pardo. Em todos eles, acompanhando os pareceres do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento e desprovimento, com fundamento nas disposições legais indicadas nas respectivas propostas de julgamento. No processo 5.174/2011/001, referente ao recurso ordinário interposto pela senhora Simone Nassar Tebet, ex-prefeita do município de Três Lagoas, contra a decisão simples número 423/2013, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do recurso por terem sido cumpridos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, pelo provimento parcial, tão somente para excluir a multa aplicada no item 2.2 da decisão recorrida, mantendo-se inalterados os demais comandos decisórios contidos nos itens 1, 2.1, 3 e 4. Processo 101.821/2011/001. Recurso ordinário interposto pela ex-prefeita do município de Três Lagoas, aliás, pela prefeita do município de Três Lagoas, Márcia Moura,
em face da decisão simples 486/2013 da segunda Câmara, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas e nos termos das disposições legais e regulamentares indicadas na proposta de julgamento, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se inalterados os comandos da decisão recorrida. Processo 2197/2015, referente ao termo de transferência de cargo do presidente da Câmara Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, passado do senhor Laurindo Luiz Marquesan para o senhor Flávio Roberto Alves de Brito, em 1º de janeiro de 2015. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em referência e apensamento dos autos ao balanço geral do respectivo exercício, nos termos das disposições legais apontadas no voto. No processo 2858/2015, em que se apura a responsabilidade pela remessa intempestiva de balancete ao Sistema Informatizado de Acompanhamento de Contas Municipais, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa em valor correspondente a 30 UFERMes ao senhor Gilson Antônio Romano, gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Rio Negro, por descumprimento do prazo regulamentar para a remessa dos balancetes dos meses de agosto e setembro de 2014. Por último, no processo 5.804/2013, em comunhão com o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, voto pelo julgamento da prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Jardim, relativo ao exercício financeiro de 2012, sob responsabilidade do ex-prefeito municipal Carlos Américo Gruber, como contas irregulares, em decorrência das impropriedades apontadas na proposta de julgamento, pela aplicação de multa em valor correspondente a 100 UFERMes ao ordenador de despesas nominado. Em todos os processos com aplicação de multa, voto pela concessão do prazo de 60 dias para recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos do mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Acompanhe o relator. Conselheiro Irlan Coelho das Neves. Relator. Conselheira Maria Serrano. Com relator. Osmar Jerônimo. Com relator. Gerson Domingos. Com relator. Aprovado por unanimidade do expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao excelentíssimo conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Nós vamos ratificar todos os pareceres arados nos autos aqui relacionados, senhor presidente. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Para os processos, o 6.012 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Dourados, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável a senhora Valdenice Barbosa. O processo 6.125 de 2013, prestação de contas anual de gestão da Fundação de Esporte de Dourados, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor José Antônio do Nascimento. O processo 6.415 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundeb de Jati, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Arilson Targino. O processo 4.464 de 2012, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Nova Andradina, correspondente ao exercício 2011, tendo como responsável o senhor José Gilberto Garcia. O processo 6.238 de 2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Douradina, correspondente ao exercício 2012, tendo como responsável o senhor Darcy Freire. Eu voto pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão. E, senhor presidente,
Em todos os processos supracitados, as partes interessadas serão intimadas do resultado deste julgamento. São meus votos, senhor. Em discussão, os relatórios de voto do conselheiro relator. Encerra a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Acompanho o relator. Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marina Serrano. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados por unanimidade no expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o conselheiro relator. Deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o nobre conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, servidores dessa casa, representante do Ministério Público no Tribunal de Contas, nos processos sobre a minha relatoria, acolhi as posições do corpo técnico, bem como as opiniões da auditoria e do Ministério Público de Contas, e com base nas convicções e fundamentos legais expostos e constantes dos votos, proponho ao colendo plenário que as matérias recebam as seguintes decisões, iniciando pelo processo de número 2096/2007, pedido de revisão requerido pelo senhor Antônio Eduardo de Lima Ricardo, balanço geral da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, do exercício 2006, conhecer do pedido de revisão e julgá-lo improcedente para manter as convicções e comandos de emergência do parecer de número 00/0039/2010, que emitiu o parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, relativo ao exercício 2006 da gestão do recorrente. No processo de número 3.905/2014, prestação de contas da gestão do Fundo de Habitação de Interesse Social de São Gabriel do Oeste, relativo ao exercício 2013, gestora Sônia Monteiro Caldeloro, declarar regular e aprovada, com ressalvas, a prestação de contas do órgão e gestão acima identificados. Aplicar multa de 30 ofermas à gestora acima nominada pela falta de remessa de documentos e descumprimentos do princípio da publicidade de atos relativo ao procedimento, com sua recomendação ou a atual gestão, no sentido de que evite incorrer na mesma impropriedade. Do processo número 10.299/2013, do recurso ordinário interposto pelo senhor Nelson Sintra Ribeiro, contrato sem número celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho e a empresa Maximum Brasil Teleinformática Limitada, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, com os efeitos práticos de alterar as convicções adotadas do item 1 da decisão combatida para declarar regular a fase de formalização do contrato acima identificado, manter o comando do item 2 da mesma decisão que declarou regular a fase de execução financeira do contrato e, finalmente, suprimir o item 3, todas das decisões simples de número 632/2012, para excluir a multa interposta ao recorrente, declarando extinto o processo e determinando o seu arquivamento. E, por derradeiro, no processo de número 14.557/2013, recurso e pedidos de reconsideração interposta pelos senhores Maurício Gomes de Arruda e Matias Gonzalez Soares, ex e atual titulares da Companhia de Gás MS, contrato de número C007/2004, celebrado com a empresa Nova Era Prestadora de Serviço Limitada, não conhecer do recurso interposto pelo senhor Matias Gonzalez Soares, manejado em nome da Companhia de Gás MS por falta do pressuposto legais, e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo senhor Maurício Gomes de Arruda, diante da insuficiência das ponderações recursais para alterar os fundamentos da decisão simples combatida do número 010351/2011, cujo comando são mantidos em sua inteireza a serem cumpridos com o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação de forma regimental. Conselheiro José Ricardo Cabral. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheiro Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Aprovado por unidade no expediente.
Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, conselheira e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.